E aí, pessoal, e segue forte a repercussão. Hoje a gente já pôde ter noção do tamanho do problema criado ontem. E nós vamos fazer uma cronologia e também colocar algumas situações futuras que parecem estar sendo movimentadas. E algo muito forte vai acontecer, vocês podem apostar. Nós vamos discutir isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Ontem na live a gente falou bastante, mas é preciso posicionar alguns pontos aqui para que a gente possa levar adiante e entender aonde isso vai terminar. Depois eu vou separar alguns conteúdos para falar especialmente do que disse o presidente do Inter e algumas coisas que nós discutimos ontem na live e que são importantes nesse momento. Lembrando que hoje nós vamos fazer o debate raiz, sim, eu e o Baldasso, para falar sobre esse episódio mais triste da história dos Grenais. O primeiro Grenal cancelado por violência. Nunca havia acontecido isso. Gente, o Grêmio sai, o jogo às 7 horas, a expectativa é de chegar no Beira-Rio por volta de 5h10, 5h15. Pouco menos de 2 horas antes do jogo. Isso é o que se programa. O jogo era às 19, então o Grêmio deve ter passado por ali por volta de 5h10. Aquele lugar onde as imagens que o Grêmio divulgou, o exato momento da agressão, é a 100 metros da entrada do portão. Aí tem um grupo de colorados xingando, aparentemente sem agredir, na linha da Avenida Beira-Rio, e por trás da grade, ou daquela grade que já é o pátio do Beira-Rio, surgem pedras mais pesadas e barras de ferro mais pesadas. Primeiro passa uma, depois passa a barra de ferro e depois passa a pedra que acabou atingindo o viajante. Ela passa por cima desse grupo de pessoas, de colorados que estão ali. Ela parte bem alta, é só ver as imagens. Não tem problema de identificação de que ela vem de lá. E ela vem forte. O ônibus segue passando e filmando, tu não consegue ver quem é. Mas o Inter tem estrutura muito boa de segurança interna e vai identificar. Já identificou, e hoje a Rádio Gaúcha até entrevistou o delegado Rodrigo Reis, e que disse o seguinte: 2 foram identificados, torcedores de excursões, não eram sócios do Inter, mas não tem como dizer, e eles não foram indiciados, ou seja, não tem ninguém preso. Aquela informação, já prendemos, já pegamos, não tem. O que tem foram torcedores indicados que estavam dentro do Beira-Rio e que depois se provou que não estavam, não consegue, ou melhor, não consegue provar que são eles. Esse é o nível hoje dessa investigação, mas vai se conseguir, lembrando, tem estrutura de imagem para ver. Hoje em dia aquela região ali é muito cercada de imagens e a gente vai tentar encontrar. Esse é o primeiro ponto. Então, o Inter indicou, mas a delegacia especializada não conseguiu identificar com as provas que tinha para indiciar e prender. Esse é o primeiro ponto. Né? A gente vai chegando aí, voltando à data, o Grêmio chegou e a primeira imagem enviada pelo Igor Póvoa, já de dentro do ônibus, já com o jogador lesionado, é às 5h22. Ou seja, o Grêmio deve ter passado por ali 5h10 e às 5 minutos depois já estava com o ônibus estacionado, mas o rolo já criado. E a partir daí é problema em cima de problema. Problema em cima de problema. Por quê? Porque o Grêmio não resolve não jogar e faz bem. Todo o contingente, todo o componente indica isso. E aí começam sim as coisas mais pesadas para a gente discutir aqui, que é o futuro e a repercussão. Os fatos são postos. Não identificou? Foi de dentro do pátio do Beira-Rio o arremesso da principal pedra, ou das 2 principais pedras. Foi de dentro do pátio. E a gente tem um Grenal que não está marcado. O presidente da federação, após o jogo, se reuniu com o presidente do Grêmio e com o presidente do Internacional. E ali ficou definido entre 2 datas, ou dia 7 de março ou dia 9 de março. Lembrando, o Grenal de ontem era da primeira fase do Campeonato Gaúcho, que termina dia 12. Termina dia 12. Então, ou 7 ou 9 de março seria essa data. Lembrando, começamos já a viver o
o encurtamento, não tem muitas datas para fazer. No campo esportivo é isso. Só que essa é uma parte da discussão no campo esportivo. O episódio ontem toma tamanha repercussão com notícias na Conmebol, em outros países, na CBF, um levante grande de jogadores de futebol pedindo punição, pedindo uma severa punição. E aí a gente entra numa outra seara. O que fazer com relação a esses modelos que têm acontecido? Porque isso tem acontecido, a gente tem passado a mão, a velha rivalidade neste lado ela é muito ruim, ela é nefasta, porque a rivalidade absolve pela camisa. A camisa é a figura da absolvição. E isso no futebol é nefasto. Por quê? Porque tu acaba não punindo com o verdadeiro rigor que os crimes merecem. Tu joga a camisa, e aí eu tô falando da camisa do Grêmio, do Inter, de qualquer clube. Tu joga a camisa e aquilo ganha uma vírgula. A camisa é uma vírgula. E essa vírgula impede que tu vá ao ponto. O que aconteceu ontem? Foi uma tentativa de homicídio com... são pedras gigantescas que se batem na cabeça de alguém, não tem saída. É uma tentativa de homicídio clara, partindo de dentro do pátio do Beira-Rio em direção ao ônibus do adversário do Internacional que estava chegando. O que isso representa do ponto de vista criminal, eu já sei. Se tu pegar o CPF lá, o cara que atirou, tu vai levar ele para o tribunal e vai condenar ele por homicídio, por tentativa de homicídio. Isso é o que tu vai fazer. Aí tu vai ver se é culposo, se não é e tal, mas tu vai fazer. Fica evidente isso. Só que essa é uma parte. Agora a gente entra na parte da condenação da estrutura, do clube, na competição. Um jogo foi adiado por uma tentativa de homicídio ao adversário. Esse é o fato. E quando tu posiciona esse fato, tu tem que ir um pouco mais forte. Eu, hoje, digo o seguinte, a repercussão está apenas começando. Ela está apenas começando a evoluir. O Grêmio vai se posicionar, sim, por algo forte. Uma punição severa ao Internacional. Que pode ser a exclusão do campeonato, que pode ser perder pontos, pode ser, sim, severa. Não podemos passar pano numa relação tão ruim como essa criada ontem. Aí as pessoas, para tentar criar argumentos, utilizam outras agressões. Ah, mas teve lá em Novo Hamburgo. Teve. Lá no âmbito policial precisa ser criado. Não é porque é gremista e colorado, que isso vai ser posicionado como algo que tenha que punir o clube. Não é essa a discussão. Lá tem briga, a gente está discutindo do ponto de vista de sociologia, de filosofia, a relação Grenal, há bastante tempo. Lá é sim algo que a gente precisa discutir, mas não é porque existe um gremista criminoso e um colorado criminoso que a gente vai punir os clubes. Não é essa a discussão, que é o que aconteceu em Novo Hamburgo e que é o que acontece em bares em tantos lugares. Não é essa a discussão. Tu vai hoje no Presídio Central e tu tem gremistas e colorados, as pencas dentro do Presídio Central, e nem por isso tu vai punir Grêmio ou Internacional. Só que ontem foi um clube de futebol chegando para enfrentar o outro clube de futebol, com pedra saindo dentro do ambiente do Internacional, atingindo jogadores do Grêmio. Um deles dormiu no hospital. Vigia Sante dormiu no hospital com traumatismo craniano. E isso aqui é mais do que qualquer outra coisa. Isso aqui tem uma imagem que merece que a gente discuta e puna. Porque se a gente não fizer isso, nós só estamos esperando o pior. Nós só vamos trabalhar para esperar o pior. E esse pior, às vezes, ele vai fazer com que a gente tenha, que é a sensação das pessoas hoje, esse pior, às vezes, ele tem crimes piores, como um homicídio, de fato, que é muito pior, e tem também um desespero das pessoas em relação a deixar esse episódio.
deixar esse ambiente, que é o sentimento de hoje. O primeiro sentimento é, eu não vou mais nesse negócio. Eu não vou mais nisso. Isso aí, não quero ambiente de ódio. O Brasil virou ódio puro. Eu não quero ambiente de ódio. E aí tu não vai mais. Simplesmente tu vai dizer, cara, não tô fora disso aí. Que são situações acontecendo exatamente em cima da falta de punição, dessa relatividade aí que se dá às questões envolvendo o esporte, como se fosse normal, como se fosse comum. Portanto, nós temos que defender, sim, uma punição severa ao Internacional, e isso é do jogo, exatamente por essa relação que a gente tem com o futuro. O futuro não pode olhar esse presente da mesma maneira. Ou a gente faz alguma coisa, ou o futuro só vai ser pior. Ontem foi um caso que determinou, e aí a gente pode tentar avançar nisso, foi um caso que determinou o cancelamento de um Grenal, de um evento de mais de 100 anos que nunca tinha tido esse tipo de situação. A excepcionalidade desse caso, ela precisa ser tratada com excepcionalidade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.